Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje eu queria falar sobre a condução bidimensional em regime transiente. O meu objetivo é chegar na equação geral e depois fazer vídeos separados aplicando a cada problema específico. Então a gente começa com um panorama geral do método de diferenças finitas para problemas de difusão. Bom, o que é um método numérico? Qual que é a tarefa dele? É resolver as equações diferenciais substituindo as derivadas por expressões algébricas. Porque muitas vezes, o que a gente tem? A gente não tem solução analítica para os problemas, porque as equações que regem esses problemas são muito complexas. Então, a gente tem que dar um jeito de tornar essa solução mais simples. A gente faz isso através de métodos numéricos, por exemplo. Então, o que esses métodos de diferenças finitas fazem? Eles aproximam numericamente a equação diferencial. Então, ele transforma, por exemplo, uma equação diferencial numa diferença. E aí a gente sai de um conjunto de equações diferenciais para um sistema de equações algébricas que pode ser resolvido facilmente através de um computador. Qual que é o problema, né, do método numérico? Porque na solução analítica, como eu tenho a solução exata da equação, eu consigo encontrar a solução para qualquer ponto do meu domínio. No método de diferenças finitas, né, nos métodos numéricos, a gente acaba dividindo o nosso domínio em um número de volumes de controle menores. Então, eu tenho a solução para o centro de cada um desses volumes de controle. Então, eu só tenho a solução para um número finito de pontos. Bom, quando a gente pega esse número finito de pontos, quanto maior o número de pontos, mais exata é a minha solução. Por outro lado, eu tenho mais equações para resolver, então o tempo computacional requerido é muito maior. Então, a solução ideal é um compromisso entre a exatidão e o esforço computacional, vai depender de cada pessoa. Bom, então essa equação é a forma geral das equações de transporte de conservação. Então, eu tenho para uma variável genérica, φ, tá, que pode ser a temperatura, velocidade, a concentração, eu tenho o termo transiente, que vai representar a taxa de variação dessa propriedade no tempo, os termos convectivos, que vão representar o fluxo dessa propriedade pelo escoamento, os termos difusivos, que vão representar o fluxo dessa propriedade por diferenças no valor dessa propriedade ao longo do meu domínio, e o termo fonte, que é a geração da grandeza. Bom, a ideia é o método de volumes finitos para difusão de calor bidimensional transiente. Então, eu estou no bidimensional. Então, o primeiro passo é a gente discretizar o meu domínio. Então, eu saio de um domínio grande e vou chegar num número de volumes menores. Então, o volume que eu estou interessado no momento é o volume P, esse daqui. Então, o centro dele a gente vai chamar de P. O volume à direita é o leste, à esquerda o oeste, superior norte, inferior, sul. E as propriedades nas faces vão receber a letra minúscula. Então, leste, oeste, norte e sul. Bom, então, aproximando, né, já a equação para transiente bidimensional, e aqui eu considerei x e y, e no caso eu estou trabalhando a condução de calor, então a equação que me interessa é a equação da difusão de calor. Tá? Então, a propriedade φ é a temperatura. Então, eu tenho aqui o ρ, densidade, K, condutividade térmica, Cp, calor específico, a pressão constante. Então, essa é a equação geral para essa situação. Então, se eu integrar no espaço e no tempo, o que eu vou fazer? Estou considerando que em Z não tem variação, tá? Então, eu vou integrar de sul até norte, de oeste até leste, ou seja, em Y e em X, e vou integrar também no tempo, tá? Então, quando a gente for integrar esse termo aqui, eu vou começar com a integral no tempo. Então, é como se esse dt aqui cortasse com esse daqui, vai ficar integral no tempo de d de roteiro. Quando eu for integrar esse termo aqui, eu vou trabalhar primeiro o x. Então, esse dx corta com esse, vai ficar essa integral na direção x. E a mesma coisa para y. Esse dy corta com esse, vai ficar isso daqui, norte menos sul. Então, tá aqui, ó, integrei primeiro no tempo. Então, o ρt menos o ρ0 t0, que é o instante inicial. Esse daqui eu integrei em x, tá? Então, ficou leste menos oeste, então a ordenada maior, né, menos a ordenada menor.
E a gente já assume também que não vai variar essa integral, né, em y, então eu fiz a integral em y também, então eu assumi o valor fixo e multipliquei pelo delta y. A mesma coisa eu fiz aqui para a integral em y. Tá? Então, eu integrei em y e assumi que não varia em x. Se eu integrar mais uma vez, quando eu integrar isso aqui no espaço, ele vai ficar o quê? Ρ avaliado no ponto P, T avaliado no ponto P, vezes ΔX, ΔY. A mesma coisa para o termo inicial. Aqui eu tenho essa integral aqui, ó, eu mantive igual por enquanto. Tá? Não mexi nela não. É importante a gente preocupar com o nível de tempo em que os termos serão avaliados. Por isso que eu não fiz aquela integral ainda. Porque eu vou integrar no tempo. Tá? Quando eu integro no tempo, eu tenho que pensar se eu vou avaliar no tempo inicial, no tempo final ou no tempo intermediário. Então, a gente vai chamar esse nível de tempo aqui de θ. Então, quando θ for igual a 0, eu estou avaliando no instante de tempo anterior. Quando θ é igual a 1, eu estou avaliando no instante de tempo atual. Tá? Então, eu fiz a integral, né? Então, agora está aqui ΔY, ΔT, ΔX, ΔT, e a gente precisa avaliar as derivadas na face leste, na face oeste, na face norte e na face sul, como estou mostrando aqui no desenho. O meu problema, né, quando eu pego meu domínio e discretizo ele todo, eu tenho volumes de fronteira e volumes internos. Então, a situação para o volume interno é mais fácil, então vou trabalhar ele primeiro. O que nós vamos fazer? A derivada da temperatura em relação a x na face leste vai ser TE menos TP vezes o tanto que eu andei, que eu chamei aqui de ΔXE na face leste. Da mesma forma, o dt dx na face oeste vai ser P menos W dividido por ΔXW. O dt dy n vai ser Tn menos Tp e o dt dys vai ser Tp menos Ts. Importante que a gente está pegando sempre no mesmo sentido, então, da ordenada maior para menor. Então, leste menos P, P menos oeste, norte menos P, P menos sul. Todos aqui avaliados em um instante de tempo θ. Por enquanto, é arbitrário. Então, se eu jogar, né, as derivadas, essas aqui, se eu substituir esses valores na minha equação geral, a minha equação fica essa daí. Então, TE, TP, tudo bonitinho. Então, vamos reorganizar isso daqui, tá? Então, eu separei, né, os termos de TE, TW, TN e TS e ficaram aqui os termos de TP avaliados no instante de tempo arbitrário θ. Se eu passar, juntar todos eles, tá? Então vai ficar aqui, ó, menos K ΔY com CP vezes ΔXE, ΔY com ΔXW, com N e com S, tá? E esse termo aqui eu passei para o lado de lá para poder isolar o TP, a temperatura no centro do volume de controle que me interessa. Uma observação, né, é que essa equação ela foi definida apenas para os volumes internos. Para os volumes de fronteira, a gente vai chegar em equações diferentes, elas vão depender das condições de contorno. Então, é isso que eu falei que para os problemas específicos, né, eu vou fazer vídeos separados para poder entender cada uma dessas condições, porque a gente pode ter condição de contorno de temperatura fixa, de condição convectiva, então vai ficar diferente para cada situação. Então, não dá para chegar numa equação geral. Bom, agora avaliando o nível de tempo. Então, quando eu avalio θ é igual a 0, a gente chama de formulação explícita. Tá? O que é essa formulação explícita? Então, aqui, ó, era θ, ficou tudo 0. Tá? Então, o que a gente percebe? Que todas as temperaturas dos nós vizinhos são avaliadas no instante de tempo anterior. Então, a incógnita, que no caso é TP, ela vai ser explicitada somente em função de temperaturas já conhecidas. Porque como é que a gente resolve o problema? Eu tenho que fornecer para o meu problema a condição inicial, ou seja, a temperatura no instante t igual a 0. E aí, ele vai marchar no tempo. Então, ele vai encontrar o valor da temperatura no ponto P
para o próximo instante de tempo. E aí, o que a gente está observando é que quando a gente utiliza a formulação explícita, a temperatura no ponto P no instante que eu quero, né, ela só vai depender das temperaturas dos vizinhos nos nós anteriores. Então, eu não chego num sistema de equações lineares, eu chego num conjunto de equações algébricas. Quando eu aplicar essa equação para cada um dos meus volumes de controle, eu consigo marchar no tempo para cada um deles. Então, a solução fica muito mais fácil, computacionalmente falando. Mas tem um problema, que essa solução ela é limitada pela estabilidade. Então, dependendo, ele pode divergir. Tá? Como é que a gente garante que vai ser estável? O coeficiente de TP0 deve ser sempre positivo. Então, se eu pego aqui, ó, TP0 e TP0, quando eu somo tudo isso aqui, esse coeficiente tem que ser positivo. Então, uma situação aqui, vou pegar só um exemplo, né? Um domínio no qual ele é todo quadradinho, tá? Então, o ΔX leste é igual ao oeste, que é igual ao ΔYN, que é igual ao ΔYS, que eu chamei aqui de ΔX. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, esse vai cortar. Quando eu pego esse... Bom, esse ΔX, ΔY que está aqui, né, ΔY corta e o ΔX passa dividindo, por isso que fica ΔX ao quadrado. Então, vai ficar menos 4K dividido por CP ΔX ao quadrado, mais ρP dividido por ΔT tem que ser maior que zero. Porque, pelas regras, né, o coeficiente de TP0 tem que ser sempre positivo. Então, se eu defino a minha malha, o problema começa assim, eu vou definir a minha malha, ou seja, quantos volumes de controle que eu vou dividir o meu domínio. Então, o meu ΔX está especificado, porque eu defini. Então, o K é a condutividade térmica, CP é densidade, então são propriedades, elas são fixas, tá? Não tem como mudá-las. Então, para eu ter estabilidade, eu tenho que achar o valor de ΔT. Então, simplificando isso daqui, o que a gente observa é que o ΔT tem que ser menor do que isso daqui. Então, dependendo do número de volumes de controle que eu tiver, eu vou ter um ΔX diferente. E como o ΔX em geral é pequeno, quando ele está ao quadrado, o meu ΔT fica menor ainda. Tá? Então, às vezes é muito complicado trabalhar com a formulação explícita por causa disso, porque o valor do ΔT, ou seja, do passo de tempo que eu tenho que dar, fica tão pequeno que inviabiliza essa solução. Agora, uma observação que a gente precisa fazer é que o valor de ΔT ele tem que ser observado também para os volumes de fronteira, porque a malha temporal é a mesma para todos os pontos do meu domínio. Eu não vou achar a temperatura em um volume de controle com um ΔT e para outros nós com outro ΔT. Então, o ΔT tem que ser o mesmo para todos os volumes de controle. E como as equações são diferentes, a gente vai ter que ver para cada um dos meus volumes de controle qual que é o máximo valor de ΔT que eu posso trabalhar. Porque se um volume de controle, né, a temperatura dele divergiu o problema e inviabilizou a solução. Tá? Então, eu tenho que trabalhar com o menor dos ΔTs. A formulação totalmente implícita, ela trabalha com θ é igual a 1. Tá? O que é θ igual a 1? As propriedades aqui, ó, aqui era θ, né? Não era zero, mas as propriedades elas vão ser avaliadas no instante atual. Então, a temperatura do nó P, ela vai depender das temperaturas dos vizinhos no instante atual. E aí, esse problema, como se a gente observa que o TP0, ele vai ser sempre positivo. Então, essa solução é incondicionalmente estável. Eu não preciso preocupar com o valor de T. Ela tem um problema, né, uma limitação, que a solução é um pouco mais complicada, porque a temperatura no ponto P vai depender das temperaturas dos vizinhos no mesmo instante de tempo. Então, a solução é um sistema de equações algébrica. E a formulação totalmente implícita é um θ entre 0 e 1. Tá? Aí, como é que acha esse valor de θ, né? A gente trabalha aqui, por exemplo, θ é igual a meio, tá? É a solução de Crank-Nicolson. Se eu jogar meio aqui, a temperatura dos vizinhos, né, vai ser avaliada como a média da temperatura dos vizinhos no instante anterior com o instante atual. Tá?
E aí, nesse caso, eu tenho um sistema de equações algébricas acopladas, porque a temperatura no ponto P ela vai depender das temperaturas dos vizinhos, tanto no instante atual como no instante anterior. E aí, ela também pode ficar limitada pela estabilidade. Então, no caso, eu preciso trabalhar para o coeficiente de TP0 ser positivo. Então, aqui é uma comparação, uma figura gráfica, né? Mostrando. Então, por exemplo, na formulação explícita, eu tenho aqui o instante t conhecido, instante t mais ΔT, que eu quero determinar. Então, na formulação totalmente explícita, a temperatura no ponto P, ela só depende das temperaturas dos nós no instante anterior. Na formulação totalmente implícita, ele depende da temperatura dela mesma no instante anterior e das demais no instante atual. E na formulação implícita, ela depende tanto dos vizinhos no atual, no anterior e dela mesma no anterior. Bom, então essa é a ideia geral do método de obtenção da equação geral, tá? E para problemas específicos a gente vai aplicar esse problema. Tá? Então eu vou tentar fazer uma série de vídeos aumentando a complexidade. Então o primeiro vídeo, por exemplo, vai ser a condução unidimensional em regime permanente. Depois a condução bidimensional em regime permanente. Depois bidimensional em regime transiente para formulação explícita. Tá? E a gente vai deduzindo cada uma e chegando nas equações específicas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção.